Dia, que coisa boa poder estar com você mais uma vez e te desejar um bom dia. Hoje eu vou começar falando da biblioterapia. Gente, eu tenho algumas mulheres que eu conheço que moram fora de Fortaleza, estão querendo participar da biblioterapia. E aí eu vou dizer para você que ela vai ser transmitida online, tá? As palestras vão ser transmitidas online, as palestras da biblioterapia, tá? Mas somente para as mulheres que moram em outros estados. Essas mulheres, ou então aqui na região do sertão aqui de Fortaleza, né, que não podem vir. Mas, né, eu vou encaminhar para estas mulheres, tá? O link para que elas participem. Não vai ser nas redes sociais, vai ser pelo Meet, tá bom? E aí eu vou estar encaminhando o link para essas mulheres participarem, tá? Da biblioterapia. Comecei já avisando aqui, tá chegando a biblioterapia. E algumas mulheres que moram em outros estados, em outras regiões, que não podem vir participar da biblioterapia e imersão, essas mulheres estão me perguntando: pastora, como é que eu faço para assistir a biblioterapia online? E aí eu conversando com algumas irmãs, elas disseram: pastora, faz pelo Meet, né? E aí eu vou fazer pelo Meet e vou estar encaminhando para você. Não vai ser nas redes sociais abertas, tá? Você vai entrar pelo Meet, igual eu faço a biblioterapia 12 passos, tá bom? Eu vou mandar o link para você e aí durante o dia as palestras, você vai ter acesso a essas palestras. Bom dia, mulher de Deus. Bom dia, povo lindo. Bom dia, Filomena. Eita, Deus da glória. Bom dia, Daniel. Bom dia, Domingas. Bom dia, eu acho que é Thalita, Bebeto, Regina. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo ministre aos seus corações. Que Deus continue falando. Ontem eu preguei sobre a porta. Lá na Chema Centro, a igreja em que a gente faz parte. Mas aí, uma das mensagens, um dos versículos que eu citei, é que eu sou o caminho, a verdade e a vida. A porta, que é Jesus, também é caminho, também é verdade, também é vida. E lá em João 14:5 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus estava, deixa eu abrir aqui, né? E Jesus estava conversando com os discípulos. Eu gosto de ler o texto, sabe? Jesus estava conversando com os discípulos. João 14:6. E aí eu vou abrir aqui o texto todo, porque algumas vezes só aparece, né? É João 14. E aí, eu fixei nesse versículo, ficou na minha mente. E Jesus estava falando, conversando com os discípulos. E aí ele vai e diz, o Tomezinho faz uma pergunta para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais e como podemos saber o caminho? Jesus estava falando: credes em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. E Tomezinho estava questionando sobre a direção. Para onde é que tu vais? Senhor, eu quero seguir, mas eu não sei para onde é que tu vais. Aí ele diz: rapaz, tu tem que vir após mim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então me siga. Jesus responde para ele, né?
Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Por quê? Porque Jesus estava no meio do povo. Mas eles não entendiam, eles não discerniam, eles não compreendiam o quão profundo era a presença daquele homem que estava caminhando com eles. Muitos de nós tá meio assim, sabia? Tá com Jesus, mas vive de perguntar para ele: o que eu faço para ter a vida eterna? O que eu faço para te alcançar? O que eu faço? E aí isso ficou no meu coração muito. Isso ficou no meu coração muito, gente, ontem. Eu tenho conversado com Deus e tenho perguntado algumas coisas a Deus. E algumas coisas têm ficado no meu coração com relação a pertencer a Jesus, a seguir os seus passos, a conhecê-lo mais intimamente. E nós temos nos perdido no nosso caminho, com a nossa falta de fé, querendo ficar parecidos com pessoas famosas, querendo ser aquilo que Deus não preparou para que eu fosse, sem entender o que é uma missão, sem entender o que é ser missionário, né? Achando que missões não é mais tão importante, porque agora tem as redes sociais, todo mundo vai ser evangelizado pelas pregações. Mas eu quero te dizer uma coisa. É tão bom quando a gente recebe um abraço, né? Quando alguém conversa com a gente, quando a gente pode falar e ouvir de perto, saber que aquilo ali é real, que aquela pessoa existe e que essa pessoa pode ser nossa amiga, nosso amigo, e de repente a gente está passando uma luta e aquela pessoa está na nossa casa tomando uma xicrinha de café com as bolachinhas e conversando com a gente, abrindo os nossos olhos espirituais. Como é bom ter gente que é gente perto da gente para conversar, para esclarecer, para aliviar a dor. Imagine Jesus dizendo que em breve ele ia voltar para a casa do Pai e que os seus discípulos já conheciam o caminho para onde ele ia. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês que vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar o lugar estiver pronto, gente, não é só que as coisas aqui na terra estão apontando para a volta de Jesus, não. É também a preparação para a grande festa, as bodas do Cordeiro e a nossa morada. Jesus está preparando o lugar. E preparar um lugar leva tempo. E são muitos moradores. Não se esqueça que são povos, tribos, línguas, nações. Imagine o que Jesus não está preparando para nós. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. O caminho, quem é o caminho? Aí Tomé faz a pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: vocês sabem. Eu sou o caminho. Venham por mim. Venham conhecer melhor esse Jesus, que o caminho sou eu, o caminho é ele. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Às vezes a gente está tão raso na nossa fé que a gente só enxerga as coisas naturais, as coisas espirituais nós não entendemos. E Jesus estava falando aqui no Espírito: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não dizia apenas a verdade, ele era a verdade. Jesus é a verdade. A verdade significa algo que é absoluto, único. Não tem acréscimos nem diminuições. A verdade é pura e simples. É real. Jesus é Deus. Sempre existiu e sempre vai existir desde a fundação do mundo. Não existe falsidade em Jesus. Jesus é a verdade que liberta do poder, do pecado, das nossas mazelas. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E aí nossos ouvidos têm que estar abertos para ouvir a palavra de Deus, que é a verdade. Os nossos ouvidos têm que estar abertos e prontos para receber a palavra, que nem sempre é amor, nem sempre é bondade, nem sempre é paz. Às vezes é exortação, às vezes é lição de vida, às vezes é testemunho, às vezes é chicote mesmo para você aprender. E é difícil a gente abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir as verdades contidas na palavra de Deus. E o que é a verdade? A verdade é aquilo que é correto, que contraria a mentira. A palavra de Deus revelada em Jesus é a verdade, é algo absoluto, é a realidade que não muda, nem depende da sua opinião para existir. A verdade não depende da sua opinião para existir. A verdade continua sendo a verdade. Mesmo que você não acredite na palavra de Deus, ela continua sendo o que ela é. E ela continua trazendo os efeitos que ela tem. Eita, Deus da glória! A Bíblia é a verdade, ela existe e é reconhecida como a voz de Deus. Mesmo tendo sido escrita por homens diferentes, de lugares diferentes, mas que tiveram uma vivência igual ao lado de Jesus. Aleluia! E aí ele é a verdade, mas ele também é a vida. E eu estou quase terminando. Jesus é a fonte da vida. Quando ele foi fazer o homem, ele não falou, ele foi lá e botou a mão na massa. Quando ele foi fazer a mulher, ele fez outra coisa sobrenatural. Ele foi lá, botou o homem para dormir, anestesiou e disse: vou tirar aqui da costela e vou fazer. Botou a mão na massa de novo. E fez a mulher. Jesus é a fonte da vida. Jesus é a própria vida. E diz a palavra de Deus que ele soprou o seu espírito nas nossas narinas. Eita Deus! Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele venceu a morte. O pecado que nos separava de Deus, trazendo morte, foi aniquilado pela tão grande salvação que Jesus nos deu. Quem aceita Jesus como Salvador, agora tem uma vida plena, completa. Eita Deus, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. João capítulo 11, 25 e 26. Isso aqui eu aprendi, sabe quando? Quando eu aceitei Jesus, que eu fui para minha aulinha de batismo. Lá, o irmão que era o professor da escolinha lá dos novos convertidos, que antigamente tinha uma sala para os novos convertidos. Hoje não tem não, mas antigamente tinha uma sala para os novos convertidos aprenderem o básico sobre as 4 leis espirituais e o plano da salvação, para que eles fossem preparados para o batismo. Eram 3 meses de aula para a gente tirar dúvida, para a gente aprender sobre a palavra de Deus e ter convicção da decisão que tínhamos tomado para nos batizar. A vida, Jesus gera
vida. Até as roupas físicas nós trocamos, as posições, os posicionamentos, a nossa fala, tudo muda quando a gente tem Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho para Deus. Ele não é um caminho, não. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Não são todos os caminhos. Ele é o caminho que leva a Deus. Porque Jesus morreu por mim e por você. E essa morte foi para te dizer que ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e nós ressuscitaremos com ele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 11 a 12. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O único nome dado a nós que trouxe salvação foi Jesus, gente. E aí eu falei que só tem um caminho que leva a Deus. Só há um caminho e o caminho é Jesus. Toda religião, filosofia que negue que Jesus é o Salvador e que veio dos altos céus, que é o Filho de Deus e que morreu por você, toda e qualquer religião que negue essa verdade, ela não vem do coração de Deus. Ela não é uma coisa correta. A salvação, ela só veio por meio de Jesus. Todos precisamos de Deus. Todos corremos para Deus. Todos, quando estamos passando uma luta, nós vamos em direção a Deus. Deus tem se revelado a nós desde o início. Porque a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou, pois desde a criação do mundo, dos atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido claramente vistos por nós, sendo compreendidos por meio das coisas que foram criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos capítulo 1. Não vou me estender nisso não, já estou terminando. Mas Jesus é o único caminho. Jesus é o único que morreu por você e te deu vitória. Amém, igreja? Que nós possamos ter essa mensagem no nosso coração. Aleluia. Nem todos os caminhos levam a Deus. Ele nos dá acesso a Deus porque Ele é Deus. Ele é real e Ele pode nos libertar. Ele nos dá salvação e vida eterna. Quando a gente diz salvação e vida eterna, é porque você que é salvo vai herdar a vida eterna, porque Jesus morreu por você. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine, que a palavra de Deus permaneça no seu coração, na sua vida, e que o Senhor te dê a paz que excede todo entendimento. Bom dia, fica com Deus, fica com o nosso Senhor Jesus Cristo, seja abençoado, seja abençoada, caminhe com o Senhor e tudo vai fluir nas nossas vidas, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Tchau, pessoal, até amanhã. A gente se encontra aqui no mesmo horário, no mesmo bate-local. Voltei à rotina. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Eita Deus. Deus te abençoe.